Será que a gente já parou para pensar se a verdadeira prosperidade vai além do que o dinheiro pode comprar? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa perspectiva que pode transformar o jeito de enxergar o que realmente significa prosperar. E a nossa base para essa conversa é a obra A Vida de Jesus, o Evangelho da Prosperidade Eterna, do consagrado autor e mentor de transformação, Márcio Bringente. Olha só, logo de cara, o livro já nos apresenta esse versículo de João. E isso aqui não é só uma citação, viu? É uma promessa super audaciosa, que é, na verdade, o coração de toda a obra. Já começa com um desafio. Será que estamos prontos para fazer obras ainda maiores do que as de Jesus? Fica a pergunta. E para a gente conseguir entender essa promessa, a primeira coisa é desconstruir uma palavra que todo mundo acha que conhece bem: prosperidade. Pois é, de um lado, a gente tem a visão que o mundo prega, né? Aquela busca sem fim por mais dinheiro, mais status, mais coisas. E do outro lado, o livro apresenta a prosperidade eterna. E essa não tem a ver com o que se tem no bolso, mas com quem a gente se torna por dentro. É uma virada de chave total, do exterior para o interior. E como é que essa transformação acontece na prática? A obra deixa claro. Tudo começa com uma experiência que mexe com a gente por dentro, sabe? É essa experiência que serve de combustível para o crescimento espiritual e que, no fim das contas, leva à verdadeira prosperidade. Tá, mas como é que o livro nos guia nessa jornada de transformação? Ele usa um método bem diferente para nos colocar dentro da história. A grande proposta aqui é que ninguém seja um mero espectador. A ideia é ser um participante ativo. O autor harmoniza os 4 evangelhos de um jeito que a gente consegue, de fato, caminhar lado a lado com Jesus, vivenciando cada momento de uma forma muito pessoal, muito imersiva. E aqui está o mapa do tesouro, digamos assim. A jornada tem um roteiro claro. Começa com um envolvimento total na narrativa. Mas não para por aí, não. O grande objetivo é que se apliquem esses ensinamentos na vida real, para que se experimente uma transformação genuína e, finalmente, se alcance essa prosperidade que nasce de dentro. Agora, para embarcar nessa jornada, é essencial entender a figura central, Jesus. Mas quem ele era de verdade? O livro começa justamente explorando essa natureza dupla dele, a divina e a humana. Olha que interessante! A história não começa na manjedoura, lá em Belém. A obra nos leva para o início de tudo, onde Jesus já existia como o Verbo, a própria expressão criativa de Deus. Só isso já muda completamente a nossa perspectiva sobre a missão dele aqui na Terra, né? Esse diagrama aqui ajuda a gente a visualizar essa ideia, que é bem profunda. É como pensar em Jesus como uma ponte perfeita entre o céu e a terra, sabe? Conectando o divino com o que é humano. Ele é, ao mesmo tempo, o Criador e parte da criação. E como é que essa conexão se manifesta de forma prática? O livro aponta para a genealogia de Jesus. E o que a gente encontra lá? Uma lista cheia de pessoas imperfeitas. Gente como a gente. E isso é uma baita mensagem. Mostra que Deus não espera a perfeição para agir. Pelo contrário, Ele usa as nossas falhas para cumprir os seus maiores propósitos. Com essa base bem estabelecida, a jornada de fato começa. E ela começa com um convite, um chamado simples, mas que exige tudo da gente. A obra usa a história dos pescadores como um exemplo muito poderoso. Pensa bem, eles não foram chamados para um emprego melhor. Eles foram chamados para uma vida inteiramente nova. Eles largaram tudo, sem hesitar, em busca de um propósito muito maior, se tornarem pescadores de homens. E o que isso quer dizer para nós hoje? Que Jesus não escolheu a elite, os mais qualificados ou os mais poderosos. Ele escolheu gente comum, pessoas de verdade, para iniciar uma revolução que mudaria o mundo para sempre. A única qualificação que importava era a disposição de seguir. E isso tudo nos traz de volta ao ponto de partida, aquela promessa que move toda essa jornada. Afinal, qual é o propósito final de seguir Jesus? O livro nos mostra, de um jeito muito claro, que a fé é a ponte. É ela que conecta qualquer pessoa ao poder de Deus. É através dessa crença, que é construída e fortalecida ao longo da jornada, que a promessa de realizar obras maiores se torna uma realidade palpável na vida. Mas o que é essa crença na prática no dia a dia? É um ciclo, um movimento contínuo. Primeiro, a gente confia na promessa de Jesus. Depois, a gente age com base nessa fé. E, como resultado, o poder de Deus se manifesta através de nós. É simples e profundo ao mesmo tempo. Então, resumindo tudo, qual é a grande lição aqui?
Primeiro, que a prosperidade de verdade é sobre paz interior e ter um propósito. Segundo, que uma jornada com Jesus pode sim transformar uma vida. E terceiro, que a fé é a chave para destravar um poder que vai muito além do que a gente pode imaginar. E agora, no final de tudo isso, a pergunta que o livro deixa ecoando é essa, bem direta. Você está pronto para viver as obras maiores? A resposta a essa pergunta pode ser o começo da maior jornada de transformação de uma vida.